porque agora eu continuo falando de política, mas no âmbito federal. Estou indo para Brasília, Danila Bernardi está chegando e traz os bastidores, ela já nos escuta, vai trazer os bastidores para a gente. Entrada de ano, parlamentares em recesso, mas mesmo assim, né, Danila, ninguém está parado, estão todos articulando a questão das eleições das presidências das duas casas, Câmara e Senado. E também estão articulando, inclusive, parlamentares catarinenses com os nomes aí para compor a mesa da casa, para compor a mesa de cada casa. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, a Danila traz para a gente esse impasse da questão das emendas, que continua entre Congresso e STF. O que você pode atualizar para a gente? Vamos começar falando das emendas. Muito boa noite, bem-vinda. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. Pois é, Márcia, passou o Natal, chegou 2025 e o impasse sobre essas emendas continua por aqui, viu? A novidade na última semana é que saiu um relatório da Controladoria Geral da União, da CGU, com esses repasses e diante desse relatório, o ministro do STF, Flávio Dino, fez o bloqueio, suspendeu os repasses que são feitos para algumas ONGs. A CGU identificou que das 26 entidades sem fins lucrativos que mais recebiam repasses dessas emendas, 13 delas, ou seja, a metade, não cumpriram aí os requisitos de transparência que foram exigidos pelo Supremo, nem mesmo algumas nem deram informações sobre valores, sobre como que foram utilizados esses recursos. Nenhuma dessas entidades é de Santa Catarina e chama a atenção a quantidade que é ligada a grandes universidades do país. O ministro Flávio Dino determinou, então, que a CGU faça um novo relatório, dessa vez específico sobre essas 13 entidades que apresentaram problemas e que elas forneçam as informações que foram exigidas aí para dar transparência de quanto receberam e de como que foram usados esses recursos. Seguindo as notícias aqui de Brasília, hoje o presidente Lula voltou a trabalhar aqui no Palácio do Planalto, onde nós estamos agora, onde ele não vinha desde que sofreu aquela cirurgia, teve aquele problema de saúde e passou por aquela cirurgia de emergência. Nesse primeiro dia dele aqui no Palácio, ele esteve reunido com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Eles conversaram sobre essa questão das emendas, mas também falaram, o Haddad saiu daqui falando que a grande prioridade agora é ter a aprovação do orçamento de 2025, que ficou para ser votado esse ano, que não deu tempo de votar o ano passado. Mas o Congresso continua em recesso, como a Márcia disse, os trabalhos voltam só no começo de fevereiro. Nos bastidores, a política continua e as articulações a todo vapor para as escolhas dos presidentes das duas casas, Câmara e Senado. Na Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, já com apoio em massa, pensa em quê? Na formação da mesa diretora da Câmara. A mesa diretora, gente, ela é composta por 11 deputados que são escolhidos entre os 13. Entre eles, o presidente, o vice-presidente, o segundo vice-presidente e demais secretários. O presidente ele é eleito pelo voto secreto dos demais colegas, só que as demais funções, elas são indicadas pelos partidos políticos. Aqueles partidos que possuem a maior representatividade, com os blocos maiores, eles indicam para os melhores cargos. Como a Márcia disse, tem parlamentar de Santa Catarina querendo uma vaguinha aí na mesa diretora. São 2 deputados do estado. Um deles é o Fábio Chochet, do União Brasil, que confirmou hoje para o meu colega, o repórter Paulo César, que concorre aí à vaga para vice-presidente, né? Que é uma vaga bastante disputada. E o outro é o Carlos Chiodini, do MDB, que me disse agora há pouco que pretende sim, né, que está à disposição do partido, que o MDB deve indicar uma dessas funções e que provavelmente será para secretário. Só que dependem, como eu disse, das decisões, das indicações dos partidos. O Chiodini me disse que seria muito bom ter um parlamentar de Santa Catarina ocupando uma dessas vagas por causa da proximidade com o presidente da Câmara e que isso seria importante para conseguir defender assuntos, pautas de interesse do Estado. A gente vai ter que seguir acompanhando em fevereiro para ter essas respostas. Márcia, eu volto com você. Coisa boa, que tem bastante bastidor para você trabalhar e trazer para a gente. Danila Bernardi, muito obrigada, uma boa semana, amanhã te espero.